Bom, muito boa tarde a todos. Então, sejam bem-vindos a esta sessão digital. No fundo, tenho o grande propósito de apresentar publicamente o último livro do professor António Vasconcelos Raposo. O livro tem o título Ciência, Ensino e Treino, a unidade necessária para o sucesso em uma escola de natação. Como é óbvio, em primeiro lugar, cumprimento o autor, o colega, o amigo, o professor António Vasconcelos Raposo. Enquanto presidente da APTN, poucas seriam as palavras para agradecer a personalidade do professor António Vasconcelos Raposo, que é nosso sócio fundador, é sócio de mérito, foi prémio Carreira, foi ex-presidente da direção e da Assembleia Geral e tem sempre manifestado uma enorme prontidão para colaborar com a APTN, em zelar pelo seu bom nome e estar sempre ao lado dos nossos treinadores. Eu fiz a minha formação académica e como treinador a ler e ouvir o professor António Vasconcelos Raposo, muitas vezes em congressos da APTN, e é muito gratificante para mim estar aqui hoje e ter tido, inclusivamente, a honra em ter escrito o prefácio deste livro. Cumprimento em seguida o meu colega e amigo Daniel Marinho, que fará a apresentação sumária deste livro e do autor. Os colegas que estão nesta sessão virtual, que foram convidados especificamente para darem aqui o seu contributo e o seu apoio ao professor Vasconcelos Raposo. Os outros que, por razões profissionais, não puderam estar presentes, também gostaria de saudar. A todo o auditório digital também, em particular aos colegas, aos treinadores, aos sócios e aos amigos e familiares do professor António Vasconcelos Raposo. Este livro, eu gostaria de dizer que é, curiosamente, a primeira iniciativa desta direção, destes órgãos sociais, que tomaram posse no passado dia 12 na Nialhada, que inclusivamente tiveram o apoio enquanto sócio mandatário do professor António Vasconcelos Raposo. Inauguramos neste livro a iniciativa APTN Coleções, que no fundo é um estímulo à publicação técnico-científica dos nossos sócios e dos membros da comunidade portuguesa da natação. Como já tive a oportunidade de referir, nós definimos, idealizamos como grande desígnio para o próximo quadriênio este estímulo à reciprocidade entre a APTN e os seus sócios e estabelecemos como uma nova dinâmica de organização para a APTN a criação de comunidades, a APTN Gestão, a APTN Ensino, a APTN Treino e a APTN Ciência, que terão uma coordenação nomeada e interligada com a direção da APTN e que terá, por razões óbvias, um plano de atividades que será complementar e especificamente dirigido para cada uma destas comunidades profissionais. Este livro, curiosamente, salienta esta unidade que nós procuramos na APTN, não desconsiderando aquilo que são as particularidades e as dificuldades de cada uma das áreas de intervenção profissional do técnico, salientando que o ensino, o treino, a gestão e a investigação são áreas indissociáveis e são áreas que dependem umas das outras e, como o professor António Vasconcelos Raposo neste livro refere, são áreas que são recíprocas na sua influência para a competência do técnico. Eu não vou alongar muito mais, só queria, não posso deixar de dizer que este livro é um ato de louvor à comunidade científica, que eu orgulho muito em pertencer. Esta comunidade é hoje provavelmente das mais ilustres no mundo. Este livro, no fundo, é uma compilação da ciência concretizada pela comunidade portuguesa, sobretudo nas duas últimas décadas. É, por consequência, um documento de boas práticas baseadas na evidência, mas vai mais além do que isso, porque sendo o autor um treinador muito conceituado, muito experiente, é mais do que um registro da ciência produzida. Eu diria que é um testemunho sobre a utilidade e a relevância da ciência para o desenvolvimento da competência do técnico de natação. Em nome da APTN, mais uma vez, muito obrigado, professor António Vasconcelos Raposo. E agora eu passaria a palavra ao meu colega e amigo professor Daniel Marinho para fazer a apresentação com mais propriedade do livro. Muito obrigado, Aldo, pelas palavras e pelo convite. Portanto, em primeiro lugar, eu queria
Boa tarde a todos. Queria dizer que é para mim uma honra enorme poder estar aqui a fazer a apresentação deste livro e permitam-me começar por cumprimentar de uma maneira um pouco mais formal o Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação, portanto o meu colega e amigo, o professor Ala Costa, e que eu gostava que estendesse estes cumprimentos a todos os membros recém-eleitos para este novo mandato dos órgãos sociais desta importante associação da nossa classe. Queria também, obviamente, cumprimentar e dar uma palavra especial ao professor António Vasconcelos Raposo. Ele sabe a admiração e o carinho que eu tenho por ele, e por isso, para mim, também é sempre importante todo o conhecimento que ele vem deixando cá para fora, e fazer esta ponte entre a ciência e a prática é fundamental. E, portanto, eu queria deixar aqui, antes de apresentar o livro de uma maneira mais concreta, deixar aqui também esta palavra de saudação especial, que queria também que fosse extensível a todos os que colaboraram com o professor Vasconcelos em todos os que estão a assistir a esta sessão online, ou todos os que poderão assistir depois de uma forma não síncrona, digamos assim, portanto não neste momento, mas quando a PTN divulgar, e que possam de alguma forma também abordar este livro e com as suas sugestões e recomendações melhorar também a nossa intervenção em todos os domínios que este livro também toca. Eu, antes de começar, tinha aqui um texto um pouco mais elaborado, mas o professor António Vasconcelos costuma colaborar com a Universidade da Beira Interior num dos seminários que nós organizamos, e organizamos esta semana, embora não possa ter sido presencialmente, tivemos que organizar de uma forma online, em Zoom, portanto, por razões óbvias, mas fez-me recordar uma história daqui a 2 ou 3 anos, e se o professor Aldo me deixar contar a história antes de entrar num registro um bocadinho mais formal, eu gostaria de deixar aqui esta nota. Aqui há 2 ou 3 anos, não me recordo com precisão, nós tínhamos o professor Vasconcelos, era um dos convidados, a palestra começava por volta das 2 da tarde e o professor vinha de comboio, como habitualmente, de manhã. Portanto, quem já fez o comboio da Beira Baixa, é um comboio, uma viagem muito bonita, mas é uma viagem muito lenta, que a linha infelizmente tem várias falhas, e a viagem demora bastante a chegar aqui, mas é uma viagem que eu recomendo, que é bastante interessante pela paisagem, que acompanha o Tejo, depois o Zézer, portanto é uma viagem interessante. E o professor Vasconcelos vinha na viagem, como sempre, no lugar que ele me pede para vir. O lugar tem uma mesinha para ele preparar a sua apresentação, mas houve uma falha, nas linhas, e portanto o comboio parou em Vila Velha do Roda, que é a paragem anterior a Castelo Branco. E a partir daí é ser feita do carro. E o professor Vasconcelos, com a sua pressa, portanto com a sua ansiedade para chegar a tempo da palestra, entrou no primeiro autocarro que apareceu. Só que esqueceu-se de perguntar para onde é que ia o autocarro. Portanto, um autocarro ia para Castelo Branco e outro autocarro ia para a Covilhã, para Fundão. E o professor, entrando no primeiro, dirigiu-se para Castelo Branco. Quando o professor percebeu, já era tarde, e portanto foi ter a Castelo Branco, e já não tínhamos muito tempo para o professor chegar a tempo da palestra, e portanto tivemos que arranjar aqui um esquema. E então um colega nosso, o professor Pedro Mendes, que conhece quase toda a gente em Castelo Branco, arranjou um professor de Educação Física que vinha dar as aulas para a Covilhã. Pedro fez uma série de contactos, ligou-me, eu liguei ao professor Vasconcelos, o professor Pedro Mendes foi buscar o professor Vasconcelos à estação, deixou-o num café, passou para outro carro. Eu lembro que o professor Vasconcelos, no seu espírito de terreno, de uma batalha, sair de um carro, entrar no outro, meio clandestino. Mas o que é certo é que o professor Vasconcelos lá entrou num carro de uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum, e veio ter à Covilhã. Quando chegou, correu tudo bem, chegou muito, muito em cima, mas fez uma palestra muito boa. No final, o professor Pedro Mendes ligou a perguntar se tinha corrido tudo bem com a viagem, se o professor Vasconcelos tinha gostado da companhia. É claro, agradecemos muito. E esse professor de Educação Física disse ao professor Pedro Mendes que para ele é que tinha sido um orgulho e um prazer, porque ele não fazia ideia da pessoa que tinha trazido no carro. Portanto, ele trouxe, o professor Vasconcelos disse que trazia, mas não fazia ideia até ao momento em que o professor entra no carro, e ele percebeu que tinha o professor Vasconcelos, que tinha sido uma referência para ele enquanto estudante de Educação Física,
enquanto pessoa interessada no ensino e no treino de várias e um privilégio poder fazer de motorista do professor António Vasconcelos Raposo, e chegou a comentar que destes ir, porque é um orgulho enorme poder trazer estas pessoas e ajudar estas pessoas. Se os livros têm lá em casa, uma dedicatória. Sinto um bocadinho aqui, portanto, ter tido o privilégio e a oportunidade para estar aqui a fazer esta apresentação, para mim foi motivo de muito orgulho e também de muita responsabilidade, e por isso queria agradecer mais uma vez, agora mais pessoal, ao meu colega, ao professor Aldo e ao professor António Vasconcelos Raposo, por esta oportunidade. E então passaria a ler, tem aqui um texto relativamente curto, até porque parece que os pontos principais já tenham sido abordados, que é uma honra para mim poder estar a apresentar o mais recente livro do professor António Vasconcelos Raposo, pessoa com quem nos últimos anos tenho tido o privilégio de colaborar em diferentes ações e âmbitos, mas sempre com o ensino e treino da natação como tema comum às várias ações que temos vindo a desenvolver. Para além disso, é também um privilégio poder associar esta apresentação à Associação Portuguesa de Técnicos de Natação, que tem vindo constantemente a incentivar a divulgação junto à comunidade técnico-científica ligada à natação dos novos conhecimentos que têm vindo a ser produzidos pela Academia, com realce para o trabalho desenvolvido nas várias instituições de ensino superior de Portugal. É neste ponto que o trabalho que hoje se apresenta do professor António Vasconcelos Raposo ganha ainda um maior peso e relevo. E, efetivamente, o professor António Vasconcelos Raposo, de uma forma muito prática, objetiva e eu diria mesmo de uma forma muito inteligente, foi capaz de agrupar os diferentes trabalhos que nos últimos tempos foram publicados no âmbito da natação e produzir um produto final com coerência, lógica, fundamentação, mas acima de tudo com a tradução desses saberes para o mundo real e para a prática cotidiana dos treinadores e professores de natação. No livro Ciência, Ensino e Treino, a unidade necessária para o sucesso de uma escola de natação, o autor não deixa de imprimir o seu cunho pessoal, fruto da sua enorme experiência técnica, científica e pedagógica. Para quem conhece bem a forma de estar do professor Vasconcelos Raposo, este é um ponto marcante da sua atuação ao longo dos vários capítulos desta obra, e diria mesmo, da sua vida. Neste sentido, este livro começa por abordar algumas questões marcantes do ensino e treino da natação, desde as etapas de formação de base, designadamente com a adaptação ao meio aquático, até à etapa do treino de alto rendimento, passando por temas como a formação técnica, o treino de base e a etapa da especialização. Ao nível do treino desportivo, este livro percorre um conjunto alargado de temas no domínio do planeamento e da programação, da especialização desportiva, da modelação e da análise do rendimento desportivo. Temas sempre tão caros ao professor Vasconcelos Raposo, como demonstra a sua vasta obra publicada em diferentes livros e capítulos de livros, e ao qual desde cedo na sua formação e atuação profissional dedicou o seu interesse. Neste âmbito, não podemos deixar de recordar o tema da sua dissertação de mestrado sobre as tendências metodológicas determinantes na evolução dos resultados em natação de alto rendimento, que apresentou na Faculdade de Motricidade Humana e na qual esta ligação entre a teoria e a prática é já bastante valorizada. Desta forma, ao longo da sua carreira, o professor António Vasconcelos Raposo tem prestado um contínuo e enorme contributo treinadores. Seja enquanto treinador com experiência em campeonatos da Europa, campeonatos do mundo e cursos de formação de treinadores em Portugal e no estrangeiro. O nível de cientista atual não deixa de denunciar a transferência do mesmo para a prática no cais da pesquisa. O professor como um livro do trabalho desenvolvido pela nossa Comissão de Suporte, desenvolvida por investigadores portugueses. Por isso, nas palavras do presidente da Associação
portuguesa técnica aspas, este livro, que é hoje, muito provavelmente, desta forma, não poderia deixar de registrar por todo o esforço que o professor Vasconcelos Raposo tem colocado ao serviço da partilha do conhecimento nesta área do saber. Muito obrigado, professor Vasconcelos, em nome institucional, mas principalmente em nome pessoal, por todo o trabalho que tem vindo a desenvolver e por continuarmos a poder colaborar. Eu ter o prazer de poder continuar a chamar o professor Vasconcelos Raposo. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel, pelas palavras. Eu agora gostaria de passar a palavra ao professor António Vasconcelos Raposo, como é óbvio, para fazer aqui os seus comentários abrangentes ou particulares relativamente ao livro e ao seu percurso. Muito obrigado. Muito obrigado, já cumprimentei, boa tarde. E este livro tem uma pequena história, ou uma grande história. Comecei a pensar nele em 2016, quando estava no Congresso em Espanha, e o Tiago Barbosa fez uma intervenção imediatamente a seguir à minha, e ele deve-se recordar deste episódio, em que a comunicação dele encaixava-se, ou a minha encaixava-se nele, melhor dizendo, perfeitamente, porque senti ali uma ligação muito grande entre as coisas práticas do treino que eu apresentei naquela conferência e a grande fundamentação científica que o Tiago Barbosa apresentou na forma como se deve planear, organizar a preparação do atleta para ir aos Jogos Olímpicos. E desde logo nasceu-me a ideia de um dia escrever alguma coisa para reforçar a importância da ciência na formação dos treinadores e na melhoria do conhecimento. Assim, comecei a refletir sobre isso e comecei naturalmente a ler os artigos que tinha ao meu alcance e, nomeadamente, tive a felicidade de receber os trabalhos que o Mário Costa me enviou, que o Daniel Marinho me enviou e depois, mais tarde, também vou referir, recebi grandes contributos de colegas que me estimularam a avançar com esse trabalho. A PTN convida para fazer uma comunicação no Congresso que foi feito, digamos, online, que era para ser feito em Odivelas. E a ideia que me surgiu foi, efetivamente, unir ou fazer as pessoas sensibilizar de que é impossível nós termos uma intervenção de qualidade sem estarmos ou sem termos às nossas costas um suporte científico, sairmos à ciência aprender e sensibilizando, talvez nós treinadores sermos um pouco mais humildes e irmos ao encontro do saber que a academia tem produzido. E aquilo que me apercebi é que o termo académico era utilizado por algumas pessoas de uma forma muito pejorativa, como se fosse mal de ser académico, não é? E comecei a notar que 2 ou 3 indivíduos, sem qualificação absolutamente nenhuma, não é? Referiram-se de uma forma e fez-me lembrar o que durante algum tempo em Portugal havia uma ideia de que havia os teóricos e havia os práticos. E os teóricos eram apresentados como um lado mau da coisa do desporto. E os práticos é que tinham todas as vitórias. Quando, de fundo, isso é uma falácia, porque não há teoria sem prática, nem prática sem teoria. E, aliás, os defensores dessa divisão eram pessoas de fraca formação, suportados por alguns filósofos ou alguns pseudo-filósofos e que, na altura, tentavam, digamos, argumentar de que era preciso. E isto vinha numa luta, numa modalidade que estava cheia de medo que os professores de educação física entrassem nessa modalidade porque sentiam que estavam a ser postos, queriam ser postos em causa. E, portanto, não queriam e só queriam que entrassem as pessoas com a formação ou que tinham sido antigos jogadores ou da formação e, portanto, tentavam fazer essas barreiras. Isso hoje em dia caiu. Hoje em dia o que se constata é que, de facto, a entrada dos professores de educação física a partir dos anos 60 e depois massivamente finais dos anos 70 e na atualidade
veio trazer um engrandecimento de uma grande qualidade ao futebol português e, nomeadamente, a gente olha e vê que a generalidade dos treinadores, neste momento, tem uma formação superior em futebol e também, naturalmente, acumulando com a formação dos clubes. Portanto, essa foi uma primeira reflexão que eu fiz. E depois comecei a pensar na comunicação. E, ao pensar na comunicação, a pensar nesta comunicação, já para a PTN, falei com o Aldo Costa sobre o que estava a pensar e ele deu-me o seu apoio, porque achou que era uma intervenção interessante. Em seguida, tive a oportunidade de falar com o João Paulo Vilas Boas, que foi, sem dúvida nenhuma, a primeira pessoa com quem falei, porque necessitava de estudar mais, precisava de ler mais. Eu tinha uma série de artigos, mas sentia que havia muito mais. Telefonei ao João Paulo, ele mandou-me os artigos. Depois tive um apoio incondicional do Ricardo Fernandes, que entrei em contato com ele. Ele de imediato mandou-me uma série de artigos que ele tinha pedido, mandou-me e pôs à disposição para aquilo que fosse preciso. Portanto, senti o imenso apoio do Ricardo Fernandes. Obviamente que houve uma pessoa que também... Eu tinha os artigos do Mário Costa, praticamente quase todos, porque ele fez-me o favor de aqui há já algum tempo me os ter enviado, e comecei a leitura. E quanto mais li esses artigos, mais a motivação aparecia para ler outro e outro. E o certo é que recorri ao Daniel Marinho, que me mandou não sei contar quantos, e depois o Henrique Neiva, que foi a parte final. Foi o Henrique Neiva que eu, às 6 da manhã, pedia-lhe se ele podia mandar 15 artigos, e ele às 7h30 já estava a mandar os 15 artigos. Portanto, era assim, e foi uma peça fundamental, e eu tenho que lhe estar muito grato para o desenvolver deste trabalho. E verifiquei que há contributos de grande qualidade, não é? Das investigações que na natação foi feita, e com contributos muito importantes para o enriquecimento do nosso saber e para a melhoria das nossas competências profissionais. E foi por aí que comecei a sistematizar. E comecei a sistematizar os trabalhos. E, portanto, há uma grande densidade de trabalho no alto rendimento e na especialização. Há trabalhos na área da formação de base e há trabalhos na área do ensino. Mas na área do ensino havia muito pouco. E tive a oportunidade com a Susana Soares de discutir algumas coisas sobre essa matéria e também com outras pessoas. Fui falando, fui conversando, fui enriquecendo, sem me esquecer do Hugo Louro, também eu telefonei e também ele mandou-me uma ajuda e fez uma análise de um quadro que lhe mandei e ele também deu-me o seu contributo nesse sentido. E, portanto, comecei a sistematizar o trabalho. E quanto mais cavava e quanto mais lia, mais sentia de que fazia sentido desenvolver esse trabalho. E esse trabalho acabei por fazê-lo exatamente olhando para uma escola de natação. Tem que ser organizada. E a organização vai desde a natação infantil até à natação absoluta sénior. É um alto rendimento. E com a Rita Pinto, consegui ter grandes conversas com a Rita Pinto. Ela tinha acabado de lançar o seu livro. Perguntei, troquei impressões com ela e, portanto, agarrei o tema desde a natação infantil até ao alto rendimento. Mas não podia deixar de fazer também uma perspectiva histórica do que tinha sido alguns contributos e algumas fases da própria evolução da prática da natação. E tive que passar, por exemplo, chamar a atenção de que o grande arranque, os grandes momentos que houve para a investigação científica em Portugal teve início quando José Sacadura era diretor técnico nacional e convidou muitos dos atuais investigadores para irem a congressos, para irem a seminários, para irem a jornadas, porque assentava num dos pilares que ele teve sempre como uma linha de atuação, que era a formação dos técnicos e a parte importante da investigação para melhorar a intervenção. E, portanto, nesse sentido, eu chamo a atenção de que houve realizações práticas que foram tomadas, iniciativas, como foram os estágios, as avaliações e que começaram de forma muito rudimentar na Associação de Natação de Lisboa, mas depois, quando o João António de Sacadura tomou conta da Federação, começaram a ter maior dimensão, mais profundidade e houve colegas
que estão lá nomeados no trabalho, que efetivamente começaram aí os seus trabalhos, a sua recolha de dados para desenvolver. E foi o caminho, foi o ponto de arranque, foi Foi importante. Está na história, não pode ser esquecida, nem deve ser branqueada, porque honra-me a mim ter feito parte dessa equipa de trabalho e de um coletivo que contribuiu, de certo modo, para a melhoria da natação na altura e quiçá, relativamente à formação de treinadores, talvez tenha sido um trabalho pioneiro que a direção técnica na altura fez com bastante entusiasmo, quer a nível nacional, quer a nível internacional e principalmente a grande conjugação com a própria APTN. E, portanto, quando começa a ler, começa a ver que era fácil, eu digo assim, qualquer dia é fácil fazer a história da investigação científica da natação em Portugal. Porque, curiosamente, há uma primeira tese de doutoramento do Pedro Sarmento. Depois, anos depois, há uma tese de doutoramento do Gomes Pereira. Depois há do João Paulo Vilas Boas, há do Chico Alves, e depois chega-se a uma certa altura, ali a partir de 2009, entre 2009 e 2013, 2014, há uma grande concentração de teses de doutoramento, de onde emergem os grandes investigadores do momento. E que vieram transformar completamente a credibilidade da investigação científica feita em Portugal, vieram enriquecer essa credibilidade. E é com muito orgulho que eu verifico o seguinte, porque eu fui analisar qual era o peso da investigação científica a nível internacional, que era para não ser um elogio só nacional, e procurei. Bom, nós não só temos aquilo que o estrangeiro nomeou como o melhor investigador em natação do mundo, o Tiago Barbosa, que muito me honra, sinto orgulho de ser amigo dele e de ler as coisas dele. Acabei de ler um livro que saiu no dia 24 de novembro, no dia 25 de novembro, se não me engano, foi recentemente em Inglaterra, onde vê lá um livro com vários capítulos, onde vê um capítulo do Tiago Barbosa e do Jorge Moraes, e é um livro das últimas High Performance Young Swimmers, não é? Que é um dos meus livros que li nos últimos anos, escritos sobre o treino na natação. Portanto, o Tiago Barbosa é uma figura que no mundo tem, digamos, citações, tem milhares de citações, e de facto, isso aqui é que está, de acordo com os critérios internacionais, é nesse número de citações que está, de facto, a riqueza e o grande contributo. Mas atenção, que é curiosamente que eu fui ver o seguinte no ranking feito pelas organizações internacionais. O Tiago não só aparece em primeiro lugar, como aparece em segundo lugar o João Paulo Vilas Boas, como aparece em terceiro lugar o Ricardo Fernandes, como aparece em quinto lugar o Daniel Marinho, e depois dentro dos 100 melhores, nós vamos encontrar o Henrique Neiva, recentemente doutorado, mas que já aparece com um conjunto de artigos na área do aquecimento, que são lidos e relidos e reproduzidos por muitos artigos científicos, e eu começo a ver que, de facto, a natação, a investigação em natação, não era só, era reconhecida não só pelo meu entusiasmo que eu estava a ter a lê-los, mas por muitos. E, de repente, vejo-me que um leque de 600 artigos que me levaram muito tempo a ler, porque esse trabalho ultrapassou a data muito da entrega para o Congresso da APTN, foi terminado há pouco tempo. Eu comecei a ler aquilo tudo e de facto, digamos, não podia deixar de me sentir orgulhoso e de ter dedicado este livro a todos os investigadores portugueses, não é? E a riqueza dos trabalhos produzidos por eles estão lá referenciados, estão lá citados. Há, de facto, um número de gente muito grande, com trabalhos de grande peso, que eu manifestei-lhes não só o meu agradecimento, como também, digamos, acho importante que todos nós possamos cada vez mais sentir que os nossos investigadores estão de facto a contribuir para o enriquecimento do nosso saber.
Agora, julgo, já o disse em assembleia, numa reunião com a APTN, numa assembleia, julgo que é importantíssimo que a APTN desenvolva todos os esforços no sentido de fazer com que esses artigos sejam postos à disposição dos sócios da APTN para que todos nós possamos ler. Digamos, eu agora estou atento, seja mais ou menos sei onde é que poder ir buscar este ou aquele trabalho, e nós, treinadores, temos que ter a humildade suficiente também ir à procura desses artigos para ler. Porque acredito que só assim é que vamos evoluir. Só na unidade entre a investigação e a prática, entre o conhecimento, e é preciso não esquecer que o conhecimento nasce da investigação científica e os locais privilegiados para que esse conhecimento emerja é a universidade. E, portanto, nós temos que olhar para a universidade não como aqueles senhores que estão lá longe, não. Porque a maior parte dos investigadores que fazem natação são gente da natação, merecem respeito, merecem consideração. E, portanto, nesse processo histórico, ao longo dos anos, eu procurei situar as diferentes investigações, o contributo dos diferentes investigadores. E não posso deixar de manifestar o meu agradecimento, o meu profundo agradecimento, pelo facto de todos aqueles com quem eu contactei e apanhei-os em lugares mais díspares, ter autorizado não só de transcrever, como também de trabalhar. E esse trabalho, em determinados momentos, a minha escrita é um elo de ligação entre as várias investigações, porque a riqueza do que estava lá escrito era tão grande que eu quis sempre privilegiar o que estava lá escrito. Há transcrições um pouco maiores, há transcrições fora da caixa legal das citações, por mais palavras, mas eu tive a autorização de todos e está lá dito. Há lá transcrições em caixa, há lá transcrições em itálico, portanto está lá o texto que todas as pessoas podem ver. Portanto, para finalizar e para não monopolizar o tempo desta intervenção, eu não queria terminar sem fazer aqui um conjunto de agradecimentos, porque julgo que são merecidos. O primeiro agradecimento é à direção da APTN pelo facto de ter aceitado fazer a publicação deste trabalho. Agradecer o empenhamento que o Aldo sempre colocou para a edição deste livro. Felicitar e desejar votos de bom trabalho para os novos órgãos sociais da nossa associação. Queria também fazer aqui um agradecimento muito especial à apresentação do Daniel Marinho, que houve alguns momentos que não ouvi bem, mas depois mandas-me isso por e-mail, se faz favor, que eu gosto de guardar. Tenho alguns documentos de diferentes livros e que gostava de ter gravado. Portanto, eu quero finalizar agradecendo, usando mesmo aquilo que digo no agradecimento do livro. Portanto, a minha dedicatória do livro é a todos os investigadores portugueses. Portanto, é eles que eu acho que devia fazê-lo por tudo aquilo que fizeram. Depois, gostava de agradecer vivamente ao João Paulo Vilas Boas, ao Ricardo Fernandes, à Susana Soares, ao Aldo Costa, ao Mário Costa, ao Luís Rama, ao Jorge Campanice, ao Hugo Louro, à Rita Pinto, ao que acrescento o Francisco Alves, o António José Silva, o Paulo Cunha e Tiago Barbosa, que foram também importantes na ajuda para elaborar este trabalho. Quero digamos, acrescentar um reconhecimento ao Gomes Pereira, ao Pedro Moroso, ao Nuno Garrido, à Joana Reis, ao Nuno Batalha e ao Mário Espada, à Marta Martins e ao Pedro Sarmento, que são outros que também contribuíram com bons documentos, com boas investigações para a nossa natação. Ao Daniel Marinho, um segundo agradecimento pela disponibilidade que sempre demonstrou para conversarmos sobre alguns temas que pretendia desenvolver e pelos artigos que me foi desenvolver. A manifestação da minha gratidão ao Henrique Neiva tem margem para dúvida, uma peça fundamental na elaboração deste trabalho, pela pesquisa de artigos de muitos autores que lhe ia pedindo. A todos, muito obrigado. Ora, muito obrigado, Sr. Professor. Em nome da APTN, como é óbvio, só tenho que agradecer.
já tínhamos tido a oportunidade de conversar sobre essa sua proposta, julgo eu, que foi na Assembleia Geral do dia 6 de junho, sim. Que foi na Universidade do Porto, sobre essa proposta de APTN, no fundo, congregar todos os contributos da comunidade científica da natação e das atividades aquáticas. Nós já incluímos essa proposta no nosso plano de atividades para o próximo quadriênio. E estamos a crer que vamos conseguir, com o apoio das universidades, dos politécnicos, dos centros de investigação, fazer aqui uma base de dados atualizada todos os anos, com os livros, com os artigos, com as teses de mestrado e de doutoramento, que depois possam ser mais facilmente usadas e consultadas pelos nossos técnicos. Penso que é uma excelente proposta e já lhe posso dizer que já está no nosso plano de atividades. Passando esta primeira parte, na última parte desta sessão, eu iria passar a palavra aos colegas que já manifestaram intenção de participação. Eu tenho pelo menos aqui 3 inscrições, do professor Ricardo Fernandes, que é um homem da ciência, do professor José Manuel Borges, que é um homem do treino, sobretudo, e da Carolina, aqui em representação da Treinadores de Portugal. Começando pelas senhoras, então eu passaria a palavra aqui à Carolina, em representação aqui da Treinadores de Portugal, e também do professor Pedro Sequeira, que não pode estar aqui presente. Carolina, a palavra é tua. Boa tarde a todos então, mais uma vez. Então cabe-me a minha responsabilidade, em nome da Confederação de Treinadores de Portugal, dar os parabéns ao professor Vasconcelos Raposo por este lançamento de mais um livro que temos a certeza que será, como tem sido sempre e nos tem habituado, um grande sucesso. Como o Aldo referiu, para além destes parabéns institucionais, pede-me o Pedro Sequeira para dar este grande abraço e palavra de apreço e amizade, porque infelizmente não pôde estar presente, porque estava numa reunião com o IPDJ. Este abraço é também da minha parte, não é? Porque tenho uma grande admiração e carinho pelo professor Vasconcelos Raposo, e ele sábio, para além de toda a intervenção direta que ele tem tido na criação, que teve inicialmente na criação da Confederação de Treinadores. Tem tido durante toda a sua vida uma intervenção associativa constante, consistente, clarividente e sempre pertinente, e arranjaria mais adjetivos com certeza, porque todos vocês o conhecem também ainda melhor do que eu, mas por toda esta intervenção na área do conhecimento, ele é também uma pessoa extraordinária, portanto consegue, à par do conhecimento e da intervenção associativa, e sempre com uma palavra pertinente, ser ao mesmo tempo uma pessoa extraordinária. Eu acho que ter um bom coração, à parte de ter um bom cérebro, por assim dizer, acho que é sempre são características de louvar e que são pessoas que ficam para o resto da vida no nosso coração e na nossa referência. E, portanto, era este testemunho que eu gostaria de deixar. Parabéns, professor. Muito obrigado, Carolina. Eu passaria a palavra então ao professor Ricardo Fernandes, que sei que quer comentar. Obrigado e muito boa tarde a todos. Queria começar por saudar a iniciativa da APTN. É realmente com muito prazer que represento a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Sei que os colegas João Paulo Vilas Boas e Susana Soares já enviaram os seus cumprimentos, quer à APTN, quer ao professor Vasconcelos Raposo, mas visto que eu realmente não estava com tarefas académicas, é com muito gosto que estou aqui, com muito prazer. E acho que é um excelente presságio para os próximos 4 anos da direção da APTN, este lançamento do livro. Acho excelente termos iniciado assim. Dar os parabéns ao professor Vasconcelos Raposo, agradecer imenso esta obra. Para as pessoas mais relacionadas com a academia e com estas questões mais científicas da natação, é realmente muito bom receber este reconhecimento por parte dos treinadores. Os treinadores são uma peça essencial para nós. Sem os seus nadadores, sem os seus contributos, sem as suas dúvidas, sem o seu questionamento, sem o seu diálogo, a academia teria muito menos possibilidades de produzir conhecimento.
Muito obrigado pela tarefa, muito obrigado pelo trabalho. Muito obrigado também à comunidade dos treinadores, também representada pelo professor Vasconcelos Raposo, que foi muitos anos treinador, por esta relação que mantém connosco. E eu não queria contar uma história tão espaçada como o professor Daniel, que fez muito bem em contá-la, mas queria rapidamente dizer que eu conheci o professor Vasconcelos Raposo no Congresso da PTN de 1993 em Évora. Porque como eu desisti de ser nadador aos 15 anos, muito cedo, não fiz o percurso de júnior e de sénior e como tal não contactei a nível nacional com outros clubes. Mas, em 93, era estudante do terceiro ano, quando o professor João Paulo, na disciplina de especialização em natação, disse que ia haver um congresso dos treinadores portugueses em Évora. E em 93 lá apanhei 3 autocarros para chegar a Évora e cheguei com todo o gosto. E foi muito marcante porque eu não conhecia ninguém a não ser o meu professor da faculdade e o meu ex-treinador, o Zé Manuel Borges, que está aqui presente, aqui tem, eu mando um grande abraço. E, o resto das pessoas eu não conhecia porque fui sozinho. E gostei muito do congresso e ficou muito marcado na minha memória até hoje, quer as preleções que foram referidas, que foram dadas lá, mas também a intervenção do professor Vasconcelos, em jeito de comentário, para não dizer mais nada, há uma intervenção de um treinador estrangeiro que treinava em Portugal, do que me pareceu, ele devia achar que nós éramos o terceiro mundo da natação, ou qualquer coisa assim do género. E o professor Vasconcelos mostrou claramente e pôs logo as cartas em cima da mesa e foi ali um diálogo muito interessante e bastante aceso. Eu daí aprendi imenso e a partir daí tenho seguido o percurso do professor Vasconcelos enquanto treinador, enquanto conferencista em vários congressos nacionais e internacionais, produtor de conhecimento a nível de livros, etc. Estou muito obrigado por toda a obra que nos acabar por dizer que, da parte que nos toca em termos de academia, que já foi dito por algumas pessoas, talvez a comunidade técnico-científica portuguesa mais científica é reconhecida em todo o mundo, os treinadores também são, com certeza, mas a comunidade científica é bastante reconhecida, mas eu acho que se deve a duas grandes situações. Primeiro, ao facto de não haver inimizades entre as academias, os colegas, os académicos ligados à natação. Felizmente trabalhamos em rede com quase todas as instituições, quase sem exceção, há parcerias, e isso é muito importante. Somos um país muito pequeno, e se não trabalharmos em rede, não temos expressão. E acho que o que conseguimos foi pelos colegas pioneiros, Jorge Catanice, Francisco Alves, Gomes Pereira, João Paulo das Ruas, etc., terem incutido esse trabalho em rede entre eles e aos seus estudantes que depois se tornaram também cientistas. Isso é fundamental. E a última situação é o nosso trabalho com os clubes. Os clubes têm tido as portas sempre abertas. Pelo menos em relação a nós, e eu sei que noutras instituições também. E temos aqui 2 ou 3 colegas, o Zé Manel, o Cameira, etc., que nos recebem sempre de braços abertos e colaboram connosco sempre que podem. E como tal, gostava também publicamente de fazer esse agradecimento, quer aos colegas de outras instituições parceiras, quer aos clubes, às direções dos clubes e seus treinadores, têm tido sempre as portas abertas. Por isso, muito obrigado por isso e desejo muitas felicidades ao professor Vasconcelos, aos membros da APTN e a todos os colegas aqui presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. José Manuel Borges, eu sei que querias intervir. A palavra é tua. Boa tarde. É também muito rápido. Quando recebi o convite, manifestei essa intenção, porque é uma oportunidade, em primeiro lugar. Queria cumprimentar todos os presentes, queria felicitar a PTN por mais esta iniciativa de publicar sobre os temas que nos unem. E queria principalmente aproveitar esta oportunidade para fazer aqui uma homenagem que julgo que é merecida ao professor Vasconcelos Raposo. Pese embora a minha idade, eu quando comecei como treinador, como o Ricardo, caí assim de paraquedas na piscina, e o professor Vasconcelos era já uma referência
pelos seus resultados, pela envolvência que tinha na modalidade e principalmente porque já nessa altura, e conjuntamente com o professor Sacadura, que também aqui está, eram pessoas que acolhiam quem como eu se iniciava nestas andanças como treinador, acolhiam-nos de facto de braços abertos. Tratavam-nos, embora a distância fosse grande, quer em termos de conhecimento, quer em termos de resultados, quer em termos profissionais, acolhiam-nos de braços abertos e incentivavam-nos permanentemente a fazer mais. Tive a felicidade de partilhar com Vasconcelos horas e horas de cais de piscina, em estágios, em competições, umas vezes com sucesso, outras vezes com menos sucesso, e a abertura foi sempre total em todos os aspectos, para discutir o que fazíamos, o que podíamos fazer, o que é que faltaria fazer. Foi uma pessoa que permanentemente me incentivou a mim e julgo que a dezenas ou centenas, que quem sabe se já chegará aos milhares, incentivou pessoas a estudar a natação, a refletir, a discutir. É uma pessoa que, ao longo destes anos, fosse na Federação, enquanto responsável pela Federação, fosse na APTN, fosse em colaboração com o IPDJ, tem um percurso em termos de formação de treinadores ímpar, e continua ainda hoje a surpreender-nos diariamente com obras, com reflexões, com trabalho, com uma abertura notável. Ainda há muito pouco tempo recebi mais uma mensagem a dizer: olha, vai ser um livro super interessante e tal, e mandar-me o livro e alertar-me para a compra. Ainda há pouco tempo, julgo que há uma semana, às 6h30 da manhã, trocávamos mensagens, eu a dar treino e o Vasconcelos a dizer-me que saudades que eu tenho de estar a dar treino na borda da piscina, e continuámos a debater. E, portanto, aquilo que esta é a minha intervenção, e vou concluir, era só para isso. O professor Vasconcelos é, de facto, um nome ímpar na natação e na formação de treinadores em Portugal. Queria manifestar aqui o meu agradecimento público por todas as portas que me abriu. Fiz parte da APTN durante quase 2 dezenas de anos, numa altura em que ele também fazia. Abriu-me portas para publicar livros, abriu-me portas para falar e apresentar as minhas experiências em variadíssimas instituições. Tive sempre a porta dele aberta quando necessitei da sua colaboração em iniciativas que promovia de formação. Nunca, em nenhuma circunstância, hesitou em dizer imediatamente que sim. E, portanto, o meu agradecimento, Vasconcelos, por tudo o que tem dado e que vai continuar a dar à natação como formador, como treinador, um exemplo em termos éticos que guardo e que procuro, na medida do possível, seguir. E um grande abraço e até breve. Parabéns à PTN e parabéns ao Vasconcelos por mais este livro. Obrigado, Zé Manuel Borges. É claro para todos que a ciência permite-nos fazer aqui um compromisso genuíno com a competência e com a excelência, mas como o Ricardo o referiu, a ciência precisa da abertura dos clubes, precisa da abertura dos treinadores para ter essa oportunidade de se tornar mais próxima do cais da piscina e mais útil. Esta sessão é muito importante, não só pelo seu propósito inicial, que é apresentar um livro, mas também fazemos aqui num contexto digital quase que uma verdadeira ponte entre comunidades, não é? Que trabalham em conjunto e que trabalham em prol do desenvolvimento da natação. E a APTN é isto. No fundo, a APTN existe para fazer esta ponte. E eu agradeço a todos a presença, a gentileza de terem estado aqui connosco a partilhar este momento que é muito importante para o professor António Vasconcelos Raposo e é importante para a natação portuguesa e para a PTN também. Amanhã já a todos e até uma próxima.